Meus amados, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 20. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 24. Mateus 20, 24. Quero também cumprimentar quem está assistindo pelo YouTube, dizer que você pode deixar seu like, deixar o seu pedido de oração nos comentários. A gente vai orar de verdade, compartilhar com outras pessoas também esse culto, e é bom ter você aqui conosco. Mateus 20, versículo 24, diz assim: Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, como nós acabamos de cantar, o reino de Deus é uma realidade. Tem uma história que eu não canso de contar aqui, eu espero que vocês não enjoem, mas cada vez que eu falar sobre ela, e se eu continuar falando, ela entre cada vez mais fundo no coração de vocês, que é a história do sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2. Já falei algumas vezes isso aqui, justamente nesse culto de quarta-feira. Daniel revelou o sonho do imperador Nabucodonosor, no qual ele viu uma estátua gigante com a cabeça de ouro, o braço e o peito de prata, a barriga e o quadril de bronze, as pernas de ferro e o pé de ferro com barro misturado. E aí vinha uma pedra que se descolava de uma montanha, batia nos pés da estátua e ela se esmiuçava toda, e a pedra crescia e enchia o mundo todo. Nabucodonosor ficou nervoso com esse sonho, percebeu que era um sonho espiritual, buscou alguém para revelar, não achou ninguém, até que Daniel aparece e, cheio do Espírito Santo de Deus, vai revelar o sonho de Nabucodonosor. E ele fala: Rei, o teu sonho é o seguinte: a cabeça de ouro é o teu reino, o reino babilônico. Depois vai mudar o povo, vai mudar o reinado, vai vir outro povo para reinar. É o peito e a barriga, o peito e o braço de prata. Vai ter outra mudança, vai vir outro império, que é a barriga e o quadril de bronze. Mas vai ter agora um quarto império, que é a perna de ferro, e esse vai ser o mais terrível, o mais cruel, o mais forte de todos. E aí depois vem um final desse de ferro, que é o ferro, mas já fragilizado com barro. E, gente, de maneira impressionante, depois do Império Babilônico, tivemos mais 3 impérios mundiais de 3 povos diferentes, exatamente como Daniel previu muitos anos antes. Isso é um texto tão impressionante que diz a história que Alexandre o Grande leu esse texto e ficou impressionado com a exatidão da profecia. Primeiro, depois do Império Babilônico, veio o Império Medo-Persa, que é a prata. Depois vem o Império de bronze, que é o de Alexandre o Grande, é o terceiro império. Mas então vem um quarto império, que é a perna de ferro, e Daniel fala: esse vai ser o mais forte, o mais terrível de todos. E de fato, o quarto império, depois do babilônico, foi o Império Romano. O mais forte, o mais terrível, o mais destruidor, o mais opressor de todos os impérios que já existiram no mundo. E aí, no sonho, durante o Império Romano,
uma pedra se desloca de uma montanha. A montanha na Bíblia, a rocha na Bíblia representa Deus. E uma pedra sai de Deus e bate na estátua na época do Quarto Império, que na história é o quê? Império Romano. Quem nasce no Império Romano? E Daniel fala para Nabucodonosor, essa pedra que chega no Quarto Império é um reino que começa com uma pedra pequena, mas vai crescendo e enche todo o mundo. E esse reino não terá fim. A única coisa que começa no Quarto Império, que é o Império Romano, e nunca acabou até hoje, é o reino de Jesus o Cristo. Não tem outra coisa. Então, esse reino é o reino eterno. Esse reino, ele vai vencer. Às vezes eu fico até um pouco triste quando pessoas falam da igreja de uma forma pessimista. Eu sou super otimista com a igreja. Porque ainda que eu fale como pastor, que essa igreja aqui fale, que outra igreja fale, que o pastor fulaninho fale, meu amigo, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou edificar um reino na terra. E Ele está edificando, e Ele está transformando, e Ele está fazendo, e Ele não vai parar de fazer até aquele grande dia. O reino de Deus é eterno, é invencível. Aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar ela até o fim, até aquele grande dia, quando a promessa é que esse reino será pleno em todo o mundo. Na segunda e prometida vinda do Senhor Jesus. E Ele falou, Ele vai cumprir. Mas esse reino já opera hoje aqui. Já se manifesta e nós somos convidados a viver nesse reino. Nós somos convidados a experimentar o poder do reino de Deus. A viver o reino de Deus. A fazer do reino de Deus a coisa mais maravilhosa que a gente já encontrou na vida. Tem pessoas que se apaixonam por uma causa A, uma causa B, uma causa C, e eu respeito e até admiro essas pessoas. Se apaixonam pela causa ambiental, pela causa dos animais, pela causa racial, que é tão importante, pela causa feminina, que é tantas causas importantes no mundo. Luta contra a fome, luta contra a desigualdade, tudo isso é muito importante. Vou te falar uma coisa, no reino de Deus, tudo isso está incluído de forma perfeita. Você quer uma causa ambiental perfeita? No reino de Deus. Quer a causa racial perfeita? No reino de Deus. Quer a valorização dos gêneros de forma perfeita? No reino de Deus. No reino tem tudo. O reino é a plenitude, é a restauração da perfeição. Por isso Jesus disse em Mateus 13 que quem encontrou o reino, encontrou um tesouro que se apaixona. E passa a amar esse reino, a buscar esse reino, a lutar por esse reino. O maior sonho da vida dessa pessoa passa a ser ver a implementação do reino de Deus sobre a terra. Tanto que quando o Senhor nos ensina a orar em Mateus 6, o Pai Nosso, o texto mais famoso da Bíblia, o Pai Nosso, segundo o Salmo 23, não sei se você percebeu, mas o primeiro pedido para a terra não é o pão, é o reino. Começa com a adoração, né? Pai Nosso que está, onde? Santo seja o teu nome. E aí vem o primeiro pedido, venha a nós o teu reino. Eu peço o reino mais do que pão. Meu maior desejo é o reino, mas isso não pode ser apenas ritual. O que eu quero mesmo é pão. O que eu quero mesmo é resolver minha vida sentimental. O que eu quero mesmo é crescer profissionalmente. Mas já que tem que esse negócio de reino primeiro, né? Eu vou dar um migué em Deus aqui. Ó Senhor, venha o teu reino. Não sei nem o que é isso. Não. Isso aqui não é uma reza. Isso aqui é um modelo de arrumação de sentimentos. Ele está falando, a coisa que você mais deve buscar é o reino.
É o que ele está dizendo nesse mesmo capítulo 6, mais na frente, quando ele fala, no versículo 31, não andem ansiosos, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? O Pai sabe de tudo que você precisa. Diga a alguém isso, meu irmão. Deus sabe de tudo que você precisa, meu irmão. O que você precisa, Deus sabe o que você precisa. É você que acha que precisa de coisa que não precisa. E não sabe que precisa de algumas coisas. Mas do que você realmente precisa, Deus sabe e tem preparado para você. O Senhor fala, Deus sabe de tudo que você precisa. Não andem como gentios. Ele não fala nem os judeus, porque os judeus ainda têm uma relação com Deus. Quem anda assim, ansioso pelas coisas da vida, é o que nem conhece a Deus. Ele fala, não andem como gentios, dizendo, como sobreviveremos? Não. O coração do crente é outro. Mas busquem em primeiro lugar. Isso, eu repito, isso não é apenas ordem cronológica, não é ordem de sentimento, é o que eu mais quero. É o que eu mais desejo. Eu quero que seja engraçado, né? Viralizou um vídeo de um padre na igreja, chamando as pessoas para fazer um pedido, uma oração a Deus. Aí tinha umas crianças, e a criança já, quero que abençoe a minha família, quero que abençoe a minha mãe. Bonitinho, não estou criticando não, bonitinho. Eu quero que abençoe e tal. Aí chega um menino e fala assim, eu quero que abençoe minha família, que o Palmeiras não seja campeão mundial. Ou seja, o coração dele estava nisso. Ele gastou o pedido dele para o Palmeiras, ele deve ser corintiano, São Paulino, não sei. Mas ele não quer o Palmeiras campeão mundial de jeito nenhum. E eu vou lhe dizer, meu irmão, sinceramente, se Deus hoje perguntasse a você, o que é que você mais deseja? A gente ia ouvir cada absurdo, meu irmão. Cada desperdício, sabe? Porque o nosso coração é assim, às vezes ele é fútil, ele é enganoso, ele se apega e se apaixona por coisas de menor valor. Mas o que o Senhor está dizendo é o seguinte, se você realmente tiver revelação e entendimento, o que você mais vai querer é o reino de Deus. Porque o reino de Deus vai satisfazer seus anseios mais profundos. Imagina a sua família no reino de Deus, ela vai ser abençoada. O seu casamento vai ser abençoado, os seus filhos vão ser abençoados. A sua empresa vai ser uma bênção, a sua vida vai ser uma bênção, porque no reino de Deus há graça, a paz, a justiça. Romanos 14, 17, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Então esse deve ser o nosso maior desejo, o reino de Deus. Agora a gente tem que entender que o reino de Deus, ele traz sobretudo uma visão diferente, uma mentalidade diferente. O reino de Deus, ele traz uma forma de pensar diferente do reino das trevas. Existe um reino das trevas. Existe um reino maligno. Em 1 João 5, João diz que o mundo jaz no maligno. Versículo 17, se eu não me engano. Em João 14, 30, Jesus chama o diabo de príncipe deste mundo. O que significa isso? Que todo mundo no mundo está com o diabo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas existe uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de organizar os sentimentos, as prioridades da vida, de lidar com a vida, que não é a de Deus, mas é maligna. Ainda que pareça muito atraente, ainda que pareça boa, ela é terrível. Paulo diz em Romanos 12, 2, não se conformem com o quê? Com esse mundo. Mas se transformem como mudando a sua forma de pensar, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe uma forma de pensar, por exemplo, casamento maligna, e existe uma forma de pensar casamento no reino de Deus. Existe uma forma de lidar com o dinheiro que é maligna, e há uma forma do reino de Deus. Há uma forma de ser amigo que é maligna, e há uma forma no reino de Deus. Há uma forma de ser pai maligna, e há uma forma no reino de Deus. E nós temos que entender e buscar compreender pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, como é que a gente vive
na forma do reino de Deus. Não se conforme com o mundo, mas se transforme para uma outra forma, a forma do reino de Deus. Amém, gente? É pensar segundo o reino de Deus. É pensar, e aí só assim eu estou alinhado com Deus. Não adianta você ler a Bíblia, orar, vir no culto, se você não se render à forma de pensar de Deus. Tudo isso é para te levar a isso. Esse é o objetivo. É que você pense como Cristo, que você sinta como Cristo. Amém? E aqui no texto que nós lemos, tem uma história muito curiosa acontecendo. Se lermos versículos antes, vamos ver que a mãe de Tiago e João, dois dos discípulos mais íntimos de Jesus, junto com Pedro, que formava o trio mais íntimo, chegou para o Senhor e falou: mestre, quero te fazer um pedido. No teu reino, e eles compreendiam que o Senhor estabeleceria um reino poderoso. No teu reino, eu queria que o Senhor colocasse Peter e John, meu menino, fofíssimo. Pensa um menino bom, Jesus. Menino que eu tenho orgulho desses meninos aí. Menino bom, tira nota boa, comportamento exemplar. O menino, e gosta do Senhor, viu? Vou dizer ao Senhor, viu? O menino gosta do Senhor. Eu fico imaginando, né? Ela conversando com Jesus. E ela falou: eu quero um na tua direita, outro na tua esquerda. Eu quero eles em destaque, dominando, junto com o Senhor no teu reino. Quando a mulher falou isso, o texto diz que começou uma confusão com os outros 10 discípulos. Uma briga, uma disputa sobre quem era o maior, quem era mais importante, quem merecia mais, quem deveria dominar, quem deveria reinar, quem deveria governar, quem deveria ser mais importante. Observe, a mãe de João, junto com Tiago e João, eles estão mancomunados. Se você olhar em Marcos 10, diz que foi Tiago e João que foram, ou seja, os três estão alinhados para fazer esse pedido a Jesus. Eles estão indo a Jesus com uma mentalidade maligna. A mentalidade do ego inflamado, a mentalidade diabólica de ser superior aos irmãos, de dominar, de sobrepujar, de se destacar em face do irmão de maneira carnal. Isso gera o quê? Desarmonia, disputa, inveja, briga, carnalidade. Se nós formos olhar as obras da carne em Gálatas 5, gente, o que mais tem é isso: disputa, porfia, briga, inveja, contenda. Isso é a maior evidência que a carne está operando: inveja, briga, disputa, ego inflamado. É o que a carne mais faz. E Tiago e João estão vindo com essa, ó, se tem um reino, então tem uma galera aqui, então eu vou chegar primeiro, sabe? Se tem um reino, eu quero estar em evidência, né? Se tem uma pirâmide, eu quero pegar logo a minha parte. Diz que pirâmide boa é assim, né? Você tem que entrar logo, para alguém se arrebentar. Então eu quero estar na cabeça da pirâmide. Eu quero entrar logo para poder ganhar. É a mentalidade de Tiago e de João. Aí o texto que nós lemos diz que Jesus chama todo mundo para perto de si. Diz: olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês. No mundo, ó, nas trevas, no reino regido pelo diabo, no mundo é assim. Há uma pirâmide. E os maiores, que são poucos, dominam os outros, oprimem os outros, são carregados pelos outros. Os outros entregam tudo e não recebem de volta, e são oprimidos e são machucados, para que poucos privilegiados vivam bem. Os reis, os poderosos, os importantes, estão no topo de uma pirâmide, oprimindo, sugando, tomando. Eles estão está todo mundo brigando para chegar lá em cima, para puxar o outro para baixo, torcendo para o outro cair, invejando, odiando, tentando uma revolução a todo custo para tomar o poder. Porque essa é a mentalidade do mundo. E é interessante isso, né? Se você for estudar as revoluções no mundo, por mais que no começo elas começassem bem intencionadas, é impressionante que quando alguém chegava no poder, ele oprimia. Quem chega no poder começa a oprimir.
Por quê? Porque ele não está com o coração em Cristo, está com o coração nas trevas. E as trevas é assim, gente, as trevas são assim. Quem chega ao poder, quem chega ao sucesso, quem chega à grandeza com o coração desalinhado com Deus, provavelmente não será uma bênção, será uma maldição na terra. É o que geralmente acontece. E o Senhor fala, é o que está acontecendo. O mundo é assim. Mas entre vocês, ou seja, no meu reino, não vai ser assim. No meu reino nós vamos ter uma pirâmide invertida. No meu reino, quanto mais importante alguém for, mais embaixo da pirâmide ele está. E mais ele carrega os outros. Aí ele fala da pontinha da pirâmide. Ele fala, sabe quem é a pontinha da pirâmide? Ele fala, eu, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que não vim para servir, mas para servir a todos. Para ser servido, mas para servir a todos. Então, no reino de Deus, grave isso no seu coração. A pirâmide, ela é invertida. Isso você vai ver abundantemente nos textos do Evangelho, do Novo Testamento. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 20, Paulo vai falar que somos edificados em Jesus Cristo como pedra fundamental, depois nos fundamentos dos profetas e apóstolos, e depois todo o corpo vai sendo edificado, o edifício da igreja vai sendo edificado. Agora, pense comigo, Jesus, como a pedra principal dessa construção do reino de Deus, o que é que ele faz? Fez e faz, sustenta todo mundo. Os apóstolos sustentaram, carregaram um peso imenso. Os profetas, um peso imenso. E aí eu quero te falar uma coisa. Jesus está dizendo para a gente o seguinte: você pode sonhar em ser relevante. Você pode sonhar em ser importante. Não tem problema, é até bom. Você, opa, que legal, vocês querem ser importantes? Ótimo. Eu estou querendo muito gente importante no meu reino. Eu estou querendo muito gente relevante. Eu quero. Você quer ser irrelevante? Quero Jesus. Quer ser importante? Quero Jesus. Quer brilhar? Quero Jesus. Vamos servir todo mundo. Estou precisando de gente assim. Eu estou precisando de gente que venha para a base da pirâmide. Quanto mais importante você quiser ser, mais você vai ter que carregar os outros. Romanos 15, 1. Quem é forte, suporte as fraquezas de quem é fraco. Quanto mais importante você é nessa lógica do reino, mais gente você carrega. Por exemplo, Moisés, que estava construindo o reino de Deus, mesmo antes de Cristo. Ele carrega todo mundo. Quando ele chega em Números 11, ele fala, eu não aguento, estou carregando todo mundo sozinho. E o Senhor fala, calma, eu estou contigo. Vou te dar gente para te ajudar. Mas hora nenhuma ele sai da base da pirâmide. Agora, pastor, e por que caga d'água eu vou querer isso? Eu não quero ser importante, não. Eu quero ficar, se a pirâmide no reino dos é invertida, eu quero ficar lá em cima, de boa, na minha casa, em Guarajuba. Eu quero nada ficar tendo que servir tanta gente, e me doar, e me entregar, e que vantagem eu tenho? Que vantagem a gente teve Jesus, teve os apóstolos que entregaram a vida, que morreram pela causa, que se entregaram tanto. Aí é que está, observe uma coisa. Gente, por que a gente quer tanto ser servido, por exemplo? Por que é tão gostoso ficar de boa numa casa, como a gente está agora no meio do ano, né? Numa casa na montanha, na Chapada Diamantina, estava lá agora, que lugar lindo, né? Uma casona na Chapada, em Lençóis, no Capão. Gente, o Capão é lindo, viu? Bom no Capão. Uma casa no Capão, com a vista para a montanha, um chalé gostoso, um lugar lindo, uma casa em Gramado, que legal. E com servos te servindo, pessoas ali e tal.
Você só de boa, tomando uma bebida quente, comendo um churrasquinho. É bom demais, né? Mas por que a gente quer tanto isso? Porque há um prazer, né? Há uma satisfação, há uma alegria. Agora eu vou te dizer, viva a vida só isso todo dia para você ver. Eu lhe dou um mês para estar em depressão. Eu lhe dou um mês para você estar dizendo que vida, que porcaria de vida é essa que eu não sirvo para nada. Sabe o que mais preenche a alma humana? O ser útil. O servir. O ter significado na vida. Depois estudem Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. O que ele entendeu, o que ele compreendeu sobre a vida nos campos de concentração. Quem mais tinha força para viver é quem mais encontrava significado, propósito para a vida, quem tinha esperança de entregar alguma coisa importante. E o Senhor está dizendo para a gente, você quer ser importante? Sirva mais, que a sua vida tenha mais significado para outras pessoas. Quanto mais capacidade de entrega você tiver, mais significado vai ter a sua vida, mais satisfação vai ter a sua vida. Essa é a mentalidade do reino. Mateus 20:35. Jesus ensinou, não está no evangelho, nenhum evangelho, mas Paulo nos transmitiu, graças a Deus, há mais alegria em dar do que em receber. Então o pastor quer dizer que então eu não posso ser o dono de uma empresa? Pode. Mas você não vai ser o dono de uma empresa com a mentalidade de oprimir todo mundo. Cheguei aqui, eu vou agora arrancar o couro de você. Não. Você vai ser o dono da empresa sabendo, rapaz, cada funcionário que entra aqui é uma família que eu estou tendo a alegria de prover sustento para eles, de ajudar, de abençoar. Quanto mais a minha empresa cresce, maior é a minha responsabilidade de abençoar mais gente, meus clientes, meus funcionários. Você entende? Você se vê, quanto mais cresce, você não fica mais de boa não, você aumenta a sua responsabilidade de ser uma bênção para mais gente. Você entende? Quanto mais cresce, mais peso você sente. Como um líder, como um pastor, eu sinto isso pela misericórdia de Deus. E a gente gosta de ver a igreja crescer, mas também nos traz um peso. Meu Deus, será que está todo mundo sendo pastoreado, acompanhado, ouvido? Porque também não adianta. Vou dizer a vocês, se você ficar aqui nessa igreja, ninguém nunca lhe pastorear, vai embora, meu irmão. Não presta. Porque a igreja de verdade você tem acompanhamento. Alguém lhe pastoreia, alguém lhe ouve, alguém lhe ajuda. Alguém lhe acompanha. Então você acha que eu fico só feliz? A igreja está lotada. Não, eu também tremo. Por quê? Porque eu sei que são mais vidas para dar conta. Então a mentalidade do reino de Deus é diferente. E o Senhor está dizendo, se você quiser vir para o meu reino, comece a pensar como eu penso. Comece a sentir como eu sinto. Sabe o que vai acontecer? Deus vai lhe encher da graça. Vai acontecer na sua vida, 2 Coríntios capítulo 9. Lá Paulo fala, Deus dá semente para quem semeia. E Deus vai fazer você abundar em toda graça para toda boa obra. Moisés carregou um povo, né? Moisés carregou milhões de pessoas no deserto. Agora eu pergunto, quem experimentou o que Moisés experimentou? O cara falava face a face com Deus, tinha uma graça extraordinária, um poder. E mais do que isso, gente, ele conhecia. Ele tinha tanta graça que ele entendeu o que valia na vida, que um dia ele falou assim, eu quero lhe pedir uma coisa. O que é, Moisés? Eu quero te ver face a face. Eu quero te ver, eu quero ver tua glória. É brincadeira um negócio desse? Meu irmão, carregue pessoas e você vai conhecer mais da graça de Deus. Mas eu vou atender alguém e falar assim, pastor, lá em casa é difícil, porque minha mãe conta comigo, meu sobrinho, minha tia, tudo sou eu. Eu digo, meu irmão, glória a Deus. Deus está te levantando para ser uma bênção nessa família. Pior se você fosse aquela pessoa sempre carregada, que sempre vai pedir à mãe, pedir ao pai, pedir à avó, mas se está invertendo a pirâmide, glória a Deus, maior é a graça na sua vida. Você preferia o Naftali ou o José? José carregou os irmãos todos. Mas olha o que ele passou. Olha como a pirâmide inverteu. Ele era um menino mimado.
Era um menino mimado em casa. Todo mundo ganhava roupa da C&A, a roupa dele era da Brooksfield. Do dia para a noite, o cara virou um escravo, gente. É brincadeira. Eu pensei em mim. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, chegou uma profetisa e falou para mim assim: eu te vejo como José lá nos Estados Unidos. Eu era bem novo, né? Aí eu disse: ô glória, eu vou reinar. Só que eu esqueci que José, antes de chegar no trono, ele era escravo. Meu irmão foi para uma casa lá, você não tem noção. Porque aqui em casa eu nem minha cama arrumava, gente. Lá lavava o banheiro, tudo era um negócio, uma loucura. Virei a Cinderela. Então José virou um escravo. Só que ele foi um escravo tão bom que o cara botou ele para ser o mordomo. Quando estava crescendo ali, a mulher do cara acusa ele. Você conhece a história, né? Não conhece? Vai ler a Bíblia, viu? Ele vai parar na cadeia. Você acha que ele fica um preso revoltado? Não. Ele começa a servir na cadeia, gente. Começa a frutificar na cadeia. Ele começa a ser uma bênção na cadeia. Aí o carcereiro-chefe chama ele para ser auxiliar. É brincadeira, gente. Quando os irmãos chegam no Egito, ele está treinado em quê? Em servir, em amar, em carregar. E fala para os irmãos: eu sustentarei vocês. Meu irmão, falei uma coisa: Deus vai lhe dar tanta graça que você vai ter prazer de falar assim para pessoas: ó, eu vou pagar a escola da sua filha, eu vou pagar a faculdade do meu sobrinho, eu vou dar uma casa à minha mãe, eu vou ajudar essa pessoa pobre, eu vou construir uma casa para o meu filho, eu vou fazer com alegria. Não com pesar, ai meu Deus, eu tenho que suportar tudo, não. Então você quer ser um Naftali? Que não passa pelos processos de Deus, que não aprende humildade e que José tem que carregar? Você quer isso, gente? Eu atendo gente o tempo todo, sabe o que eu vejo? Quem é carregado a vida toda está mal, está destruído, não tem força, está abatido, não consegue fazer nada. E é carregado justamente porque não tem força nenhuma. Mas Deus quer te fazer forte para ser uma bênção. Deixa eu te falar uma coisa: que você seja a pessoa que mais carrega a gente na sua família. Amém, gente? Que você carregue mesmo. Que seja uma bênção. Você seja aquela tia que quando chega no Natal dá presente para todos os sobrinhos. Seja aquele tio que paga a faculdade do sobrinho, que faz a viagem dos sonhos. Aquela pessoa que realiza os seus sonhos do seu irmão. Fala: não adianta eu morar tão bem, meu irmão morar tão mal, eu vou ajudar meu irmão a comprar uma coisa. Isso é tão lindo, gente. Isso é tão maravilhoso. Isso é o reino de Deus. Quanto mais você serve, mais você se parece com Jesus. Mais baixo você vai para a pirâmide, mais você entrega. Quer crescer? Quer ser uma bênção? Ah, não, quero crescer para oprimir. Então você vai crescer junto com Satanás. Ele quer isso. O reino de Satã é assim. Você vai ser inimigo de Deus. E uma hora Deus te pega. Porque Deus resiste ao soberbo. Todos esses reis opressores viram a mão de Deus pesar sobre eles um dia. Mas aqueles que eram humildes, que serviam, o Senhor prolongava o reino deles. Prolongava a liderança deles. Prolongava a graça sobre eles. Salomão, qual foi o segredo dele quando ele agradou a Deus? Eu falei aqui no começo, né? Que se Deus lhe perguntasse hoje o que é que você quer, o que você pediria? O Senhor perguntou a Salomão: me pede o que você quiser. O cara jovem falou: Senhor, eu quero sabedoria para servir bem o teu povo. O Senhor falou: rapaz, como você não pediu riqueza para você, longevidade para você, nem morte dos seus inimigos, mas gastou seu único pedido para servir o povo, eu vou te dar a sabedoria que você pediu, e o que você não pediu, eu posso lhe dar também. Eu vou lhe dar também, vou lhe dar riqueza, vou lhe dar fama, vou lhe dar tudo. Por quê? Porque o seu coração está preparado para ter. Na mentalidade do reino nós podemos ter tudo, meu irmão. Porque nada te deslumbra. É o que Paulo ensina em Filipenses 4. Eu sei ter abundância, mas sei também passar necessidade.
Porque meu coração não tá, meu coração está em entregar, está em amar. Se eu tiver passando necessidade, eu passo por ela glorificando o Senhor. Se eu tiver abundância, ela servirá para a glória de Deus. Então o nosso sonho deve ser o reino de Deus, onde os maiores servem. Quanto mais eu tenho, mais eu dou. Quanto mais eu tenho, mais eu amo. Eu ambiciono crescer? Sim, para quê? Para amar mais. Eu quero ter mais poder para amar. Quero ter mais poder para entregar. Quero poder servir mais. Quero poder ajudar mais pessoas. Gente, quando eu passo ali no comércio, na linha comercial ali, Roma, não, mas como é que chama ali? Calçada, que eu passo naquela região a orla ali bonita, né? Meu Deus do céu. Ribeira, gente. Quando eu vou naquela região da Ribeira, que eu vejo aquelas obras sociais de Irmã Dulce, ali é muita graça, gente. Ali é muita gente abençoada. Sabe por quê? Porque era uma mulher que quanto mais crescia, mais servia. Não precisa ser evangélica, não. Deixa eu falar, tem espírita, tem gente de outras religiões que Deus derrama graça. Sabe por quê? Porque quanto mais cresce, mais serve. Não se deslumbra. Ah, não, agora que eu estou crescendo, não, agora, peraí, agora eu sou. Não. E mandou se ia crescendo, ela ia nas feiras. Tem até uma história clássica dela, icônica, que virou até no filme dela, que ela vai estendendo a mão para os comerciantes para darem uma ajuda para ela cuidar dos pobres, e tem um que cospe na mão dela. Ela fala assim: esse aqui foi o meu. Limpa e fala: agora me dê do pobre. O meu eu recebo, isso aqui que eu mereço mesmo. Imagina. Mulher que já era relevante, já era famosa, já era importante. Mas ela entende a missão dela. No reino de Deus será assim. Quanto mais você descer, mais graça Deus vai te dar. Maior você será. O nosso referencial é aquele. Filipenses 2. Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não se apegou à sua divindade, antes se fez homem, se esvaziou e na forma de homem se humilhou e foi servo até a morte, obediente até a morte. E Paulo fala nesse contexto: olhem para os outros como superiores a você, não no sentido de baixa estima, não é isso, mas no sentido de serviço. Cada vida, cada pessoa, por que a sua vida é mais importante do que a do outro? Não. Cada vida tem um valor maravilhoso e a honra da minha vida é servir outras vidas. Amém, gente? Esse é o meu prêmio. E se não bastasse a alegria de servir, ainda há uma promessa de um galardão eterno. Ainda há uma promessa de uma colheita eterna. Ainda há uma promessa de um gozo eterno, gente. Se não bastasse a alegria do servir, que já é maravilhosa. Meu irmão, existe um reino de Cristo que está avançando no mundo. Mas existe um reino das trevas. E você vai escolher que mentalidade você vai seguir. Você vai deixar guiar os seus sentimentos. Cuidado, porque esse mundo está cheio de gente alimentando na gente a mentalidade das trevas, do ego, da competição, do egoísmo. Eu tenho que ter para mim, eu tenho que conquistar, eu tenho que mostrar, eu tenho que exibir, eu tenho que... Isso é maligno, isso termina em morte, termina em fracasso, termina em destruição, termina em separação. Gente, é impressionante algumas coisas que eu vejo acontecer. Pessoas que você nunca imaginou que ia agir assim, de repente começa a ganhar alguma coisa e começa a ter posturas totalmente loucas com a família, com os amigos, com a vida, com a própria vida.
Mas o que Paulo diz em 1 Timóteo 6:10, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, muitos desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Por quê? Porque é um sentimento profundamente egótico. E isso é um câncer na alma. Uma alma que não está pensando em servir, está doente. Ela vai secando, ela vai enlouquecendo, ela vai se perturbando. A saúde da alma é querer amar, é servir, é entregar. É por isso que algumas pessoas falam: rapaz, depois que eu tive filhos, minha vida mudou. Sabe por quê? Porque filho é o lugar mais fácil de viver isso. Você começa a aprender a que dar é melhor do que receber. Você começa a aprender que o sorriso do outro é a coisa mais gostosa do mundo. Que a felicidade de outra pessoa é a sua felicidade. Então é um lugar mais fácil. Mas nós que somos cristãos somos chamados a transcender isso. E a viver isso com cada pessoa que cruza o nosso caminho. Essa alegria do amar, do entregar, do servir. Esse é o reino de Deus. Lembre dessa imagem. O reino de Deus é uma pirâmide, o que, gente? Invertida. Quanto mais eu quero crescer, quanto mais eu tenho, mais responsabilidade com os outros eu tenho. Aí você cresceu muito, você começa a pensar agora não só nos seus, mas nos dos outros. Você começa a pensar na rua, no bairro, na cidade, no país. Você acha que é à toa que um homem como Bill Gates recebeu tanto? Não. Quanto mais ele cresce, agora ele quer resolver o mundo. Ele tem um princípio do reino. Ele quer resolver o mundo, porque ele sente que quanto mais ele tem, mais responsabilidade ele tem. Maior é a missão. E eu creio que Deus dá graça para pessoas com o coração assim. Eu não estou prometendo que você vai ficar rico não, gente. Opa, que maravilha, pastor. Bill Gates, como é que é? Fale de novo esse nome aí. Esse nome tem poder. Não estou lhe prometendo isso. Mas eu tenho certeza que o que Paulo disse em 2 Coríntios 9, versículo 8, vai se cumprir na sua vida. Vamos colocar esse versículo aqui para a gente encerrar, a gente orar. Olha o que diz o versículo, 2 Coríntios 9, 8. Olha o que diz, ó. Deus é poderoso para fazer que toda graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Se o seu coração for de servir, for de ser uma bênção, for de abençoar, Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar na sua vida. O que é espiritual, o que é emocional, o que é material, o que é relacional, vai transbordar na sua vida. Para quê? Para a graça, para a glória de Deus. Amém, meus amados? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus, vamos orar. Vamos buscar no Senhor esse coração. Você que é filho, para de ficar sonhando: quando é que eu vou tomar posse da herança dos meus pais? Isso é um coração mesquinho. Comece a sonhar assim: quando é que eu vou poder abençoar a minha mãe? Quando é que eu vou poder abençoar o meu pai? Quem fica sonhando com herança, sabe onde vai parar? Em desejar a morte dos pais. É porque se ama o dinheiro, e o pai e a mãe é o obstáculo para o dinheiro. Quem fica sonhando com herança vai parar onde? Em brigar com os irmãos, em brigar com a família. Não, meu irmão, comece a sonhar em ser uma bênção. E a herança é só uma consequência para você ser mais bênção ainda, amém? Quando vier, vai ser para você ser mais bênção ainda. Se você sonha em ter uma empresa, não sonhe para ter uma empresa porque eu quero realizar os meus sonhos. Deixe eles em segundo plano. Mas pense: eu quero abençoar mais vidas, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero trazer um serviço melhor para a sociedade, eu quero, transformar vidas. Deus dá graça para quem tem um coração assim. Deus derrama graça
para quem tem o coração. Eu poderia contar várias histórias aqui que agora me vem na mente, mas a gente não tem tempo para isso. Como Deus faz, como Deus abre portas para quem tem esse coração. Ele derrama graça. Eu repito, eu não estou falando só de dinheiro, mas de toda a graça, como Paulo disse. Tudo o que é necessário para que o reino dele avance, para que o propósito dele avance. Ele vai garantir, gente. Ele vai abençoar. Ele é o dono de tudo. Ele procura as pessoas alinhadas com ele para colocar na base da pirâmide. Quem quer estar na base da pirâmide? Ó, você, viu? Daqui a pouco ele está mandando um monte de serviço aí. Oh, meu Senhor! Se prepara para servir, para amar, para cuidar, em nome de Jesus. Vamos orar a canção que os irmãos prepararam? Queria para a gente fazer uma oração juntos.